Olá, nós estamos fazendo a leitura do livro Guia das Emoções, da editora Thomas Nelson Brasil, do autor Charles Stanley. Essa leitura foi autorizada. Para adquirir o livro, entre em contato com a editora. Hoje será o áudio de número 52 e nós vamos continuar o capítulo 8, Culpa, reduzindo o peso final em sua alma. Eu sou Deise Correia, do Ministério Casais Ricardo Deise. Certifique-se de que o que você ouviu é fiel à palavra de Deus e está de acordo com a vontade dele. Em segundo lugar, podemos experimentar a falsa culpa em relação aos pecados que já foram perdoados. Encontro-me com muitas pessoas que realmente sentem que o Senhor as está punindo por algo do passado. Então eu pergunto a elas: você pediu a Deus para perdoá-lo? Normalmente elas respondem: bem, sim, eu pedi, várias vezes. Quando ouço isso, eu percebo que não é contra o perdão que elas lutam, mas contra a autocondenação. Elas não abrem mão do pecado deixando-o ir, mesmo que o Senhor já tenha feito isso. Amigo, você só tem que entregar sua iniquidade ao Pai uma vez para que possa ser perdoado. O Salmo 103:12 promete: e como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Você deve se lembrar repetidamente do que fez, mas Deus não. Na mente dele, isso está absolutamente esquecido. Ele promete: sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados. Isaías 43:25. Uma terceira razão pela qual podemos lutar contra a falsa culpa é devido a experiências passadas que podem ter escapado ao nosso controle, mas que fazem com que nos sintamos feridos, amaldiçoados ou pecaminosos o tempo todo. Por exemplo, muitas crianças que são abusadas sentem um terrível sentimento de vergonha, embora não houvesse absolutamente nada que elas pudessem ter feito para deter os agressores. Elas têm uma sensação generalizada de condenação e indignidade que parece não ir embora. Meu coração sofre por elas, pelo que enfrentaram e devido à dor e à culpa que suportam desnecessariamente. Da mesma forma, as pessoas que vivenciam acidentes trágicos, fracassos e expectativas irreais dos outros podem sentir uma profunda vergonha e carregar fardos pesados que nunca deveriam suportar. Elas podem acreditar que Deus as está continuamente punindo e que, não importa quantas vezes elas confessem, não podem ser perdoadas. Às vezes, as pessoas podem deixar de lado esses sentimentos quando são identificados, mas às vezes a dor da falsa culpa perdura, porque suas emoções se tornam uma parte profundamente arraigada de sua autoproteção e identidade. À medida que percorremos o restante deste capítulo, examinaremos o que as mentiras que cercam a falsa culpa podem fazer conosco e como a verdade de Deus pode nos levar à vitória. Mas, como mencionei no último capítulo, devemos lembrar que muitas pessoas se voltam para sua amargura e condenação interiores porque estão tentando estabelecer um senso de controle da situação. Isso pode parecer uma maneira estranha de estabelecer segurança, mas demonstra a complexidade da mente humana e como construímos nossos sistemas de defesa. Inconscientemente e irracionalmente, nos agarramos a qualquer estabilidade que encontremos para reagir à situação que somos obrigados a suportar. Subtítulo do autor: nada nos faz sentir mais impotentes ou amedrontados do que quando circunstâncias imprevisíveis, fora de nossa influência, mudam nossas vidas. Veja, nada nos faz sentir mais impotentes ou amedrontados do que quando circunstâncias imprevisíveis, fora de nossa influência, mudam nossas vidas. Somos obrigados a aceitar o que quer que nos aconteça sem a opção ou a capacidade de alterá-lo. Então, quando tudo está em crise, para onde podemos nos voltar, senão para a única coisa que podemos controlar, nós mesmos? Isso, em parte, é porque todos nós brigamos pela autoconfiança. Quantas vezes você já ouviu a si mesmo ou alguém dizer:
Se eu quero que algo seja feito direito, eu mesmo tenho que fazer. Ou a única pessoa com quem posso contar é comigo mesmo. Você pode até pensar que tudo depende de você. Ou quando algo vai mal, você pode culpar a si mesmo e automaticamente perguntar o que fez de errado. Nós focamos em nós mesmos, no que fizemos para causar tal provação. Mesmo como cristãos, temos de admitir que essa é uma grande tentação. Mas as pessoas que estão expostas a condições caóticas, especialmente na primeira infância, por vezes desenvolvem a crença debilitante de que se forem de alguma forma responsáveis por suas terríveis situações, então elas podem, de certo modo, controlar a forma como as provações as afetam. Então punem a si mesmas. Vemos as pessoas fazerem isso de inúmeras maneiras, desde ouvir repetidamente músicas deprimentes e comer até passar mal, até automutilação e anorexia. Esses comportamentos destrutivos lhe dão alívio, porque elas estão controlando o nível de dor que recebem. Elas acreditam que, se punirem, de alguma forma diminuirão a agitação interna que sentem todos os dias. Alguma dessas coisas funciona? Claro que não. Mas, como eu disse, é irracional. As pessoas criam a sensação de controle da maneira que puderem, mesmo que seja de uma maneira destrutiva. Isso, é claro, entristece o coração de Deus, a quem podemos sempre recorrer quando enfrentamos adversidades. 1 Pedro 5,7. Afinal, coisas ruins acontecem a todos nós. A chuva cai sobre os justos e os injustos. Mateus 5,45. E na maioria das vezes, não há nada que você ou eu possamos fazer para detê-la, especialmente se não examinarmos a nós mesmos. Mas essa é precisamente a razão pela qual nos voltamos para Deus. Lembre-se das palavras poderosas de Jesus em Mateus 7, 24 a 27. Quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. As tempestades vêm para ambas as casas, mas uma é capaz de se manter firme, não importa com que intensidade a tempestade sopre. Esta é a casa construída sobre a palavra de Deus. Em outras palavras, se você confiar apenas em si mesmo, terá dificuldade quando as provações vierem. No entanto, se você focar no Senhor, Ele não só irá ajudá-lo com tudo isso, como também pode ficar certo de que Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8:28. Nós vamos continuar este capítulo no próximo áudio.